Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu preparei aqui um pequeno vídeo, né, falando sobre a derivada de funções compostas, né, onde o cálculo é realizado através da regra da cadeia. Mas antes de falar da derivada de funções compostas, né, vamos lembrar de alguns detalhes em relação às funções, né? Primeiro, lembrar que existem vários tipos de funções, né? Como, por exemplo, função potência, função exponencial, as trigonométricas seno, cosseno, tangente e assim vai. E dentre as funções, digamos, do mesmo tipo, a gente pode ter uma função simples ou composta, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos comparativos, né, de função simples e composta. Então, por exemplo, eu posso ter uma função simples f de x igual a cosseno de x, né? É a função trigonométrica cosseno de x. Essa é uma função simples, né? Ela é trigonométrica, o cosseno, né? Função trigonométrica cosseno, e é cosseno de x, então a função é simples. Comparativamente, eu tenho aqui uma função composta do mesmo tipo, ou seja, uma função cosseno, porém composta. Tá vendo? F de x igual a cosseno, como aqui, só que é cosseno não só de x, e sim de 5x² menos 1, que é uma função de x. 5x² menos 1 é uma função de x. Então, o que torna a função composta, né? Então, eu tenho aqui uma função dentro de outra função, não é? Eu tenho uma função, 5x² menos 1, dentro da função cosseno, o que torna a função composta, então. Então, como eu disse, é apenas um exemplo comparativo, né, de função, digamos, do mesmo tipo, porém uma simples e outra composta. Seguindo o mesmo raciocínio, eu posso ter, por exemplo, a função exponencial de base e. Eu tenho aqui uma função simples, e elevado a x. Comparativamente, eu posso ter uma função do mesmo tipo, ou seja, exponencial de base e também, porém composta, porque o expoente não é só x, é o 7x. Aqui também eu posso considerar que existe uma função dentro de outra, né? Então, eu tenho uma função 7x, não é? Que é uma função de x, dentro da função exponencial de base e. Então, é uma função dentro de outra, né? A gente pode pensar dessa maneira, e o que torna a função composta também. Então, essas duas funções são do mesmo tipo, né? Exponencial de base e, porém essa é simples, essa é composta. Um último exemplo, né? Eu tenho aqui uma potência, né? Uma função potência. Essa aqui é uma função potência simples, né? Porque é a variável x elevado a 3, né? Enquanto que eu posso ter aqui uma função do mesmo tipo, ou seja, potência também, porém composta. Então eu tenho aqui uma função potência, porém composta. Por quê? Porque a base aqui não é só x, né? É x² mais 2x, que é uma função de x. Então aqui também a gente pode entender que esse x² mais 2x é uma função de x dentro da função potência, o que torna então a função composta, né? Então são três exemplos comparativos, né, de função simples e função composta, tá bom? Para derivar essas funções compostas, a gente vai tentar analisar de uma maneira bem informal, fugindo daquelas formalidades existentes, né, nos livros didáticos, com o objetivo de contribuir para o entendimento do processo, né, da utilização da regra da cadeia, tá bom? Então, vamos ver como funciona a regra da cadeia, né? Então, lembrando, mais uma vez, tá? O que está sendo discutido aqui são formas, digamos, informais no cálculo da regra da cadeia, não é? Fugindo, então, do rigor matemático, da formalidade existente nos livros didáticos, tá bom? Então vamos lá. Para derivar então essas funções compostas, a gente utiliza a regra da cadeia.
Em que consiste a regra da cadeia? Consiste basicamente em calcular duas derivadas, por ser composta. A derivada que eu chamo aqui informalmente de derivada externa e uma outra, a interna. Então, por exemplo, vamos calcular a derivada de f de x igual a e elevado a 7x, que, como vimos, é uma função composta. Inicialmente, vamos calcular a derivada externa. A derivada externa calculamos utilizando a mesma regra utilizada na função simples. Vocês têm registrado, né? Inclusive tem na nossa apostila, de que a derivada da função f de x igual a e elevado a x é a função f' de x, que é igual a própria função e elevado a x. Então, a derivada externa é calculada exatamente usando as mesmas fórmulas da derivada de funções simples. Então, a derivada de e elevado a x tem como derivada externa o e elevado a 7x, ou seja, a própria função. É claro que não podemos parar aqui. Temos que calcular também a derivada que eu chamo de interna. A derivada interna é justamente a derivada da função que ocupa ou é correspondente ao x na função simples. Então, repetindo, a derivada interna é a derivada da função que ocupa o lugar da variável x na função simples. Então, a derivada interna seria a derivada do 7x. Observem que eu deixei em destaque em vermelho essa parte, né, essa funçãozinha que torna a função simples, né, para fazer um comparativo, né? Porque na função simples eu tenho a variável x e aqui na função composta eu vou ter o 7x, não é? Não só x. Então, a derivada interna é a derivada de 7x, que é aquela função que ocupa o lugar do x na função simples correspondente. Derivada de 7x, já sabemos que é 7, não é? Portanto, a derivada da função e elevado a 7x é f' de x, que é igual a 7 vezes o e elevado a 7x. É só multiplicar as duas derivadas calculadas, a interna e a externa. 7 vezes o e elevado a 7x. Aqui no item B eu tenho outro exemplo, não é? Que é o seno de 5x² menos 1. Então, observe que, digamos, o tipo da função é seno, né? É a função seno. Só que ela não é simples, porque eu tenho aqui, ó, em destaque, inclusive, né, na cor vermelha, o 5x² menos 1. Se toda essa parte vermelha fosse apenas x, seria uma função simples, né? Mas, como é 5x² menos 1, podemos entender que é uma função de x, que é o 5x² menos 1, dentro da função seno. Daí o que torna a função composta. Assim como no exemplo anterior, inicialmente eu vou usar a mesma fórmula da derivada de função simples correspondente, né? A derivada de seno de x já sabemos que é o cosseno de x. Então, aplicamos a mesma regra para o cálculo da derivada externa. Então, a derivada do seno de alguma coisa é o cosseno da mesma coisa. Então, nós temos aqui que a derivada externa derivada do seno é cosseno de 5x² menos 1. A derivada interna é justamente a derivada daquela função que, na verdade, torna a função composta, né? Então, é a derivada daquela função que ocupa a posição do x na função simples correspondente. Então, a derivada interna é a derivada de 5x² menos 1, que é a função 10x. Derivada de 5x², sabemos que é 10x, e a derivada de menos 1 seria 0, né? Então, portanto, a derivada interna é 10x. Então, para finalizar, a derivada da função é a função 10x que multiplica cosseno de 5x² menos 1. Então, calculamos a derivada interna, a externa, e depois multiplicamos uma pela outra. Então, observem que nesses dois exemplos iniciais, a gente tem aqui apenas
tipos de funções diferentes, porém o procedimento, você deve ter notado, é o mesmo, né? É o mesmo, cálculo de duas derivadas, uma externa e uma outra interna. Mais um exemplo, vocês vão observar também que o procedimento é o mesmo, né? É claro que a função é outra, né? Outro tipo, né? Eu tenho aqui a função ln de 7x ao cubo mais 2x. Então, é o 7x ao cubo mais 2x que torna a função composta, porque se aqui fosse apenas x, seria uma função simples, né? E aí, a derivada seria imediata, né? Então, como nos casos anteriores, inicialmente eu vou usar a mesma regra da função simples, né? Correspondente. A mesma da função simples correspondente. Então, a função aqui não é o ln, então nós temos aqui f de x igual a ln de x, cuja derivada é 1 sobre x visto anteriormente. Então, a derivada externa, temos como derivada externa 1 sobre o 7x ao cubo mais 2x. A derivada interna é a derivada justamente da função correspondente à variável x na função simples. Portanto, vou derivar o 7x ao cubo mais 2x, que dá então 21x² mais 2. Essa é a derivada interna, que é a derivada da função que ocupa o lugar do x. Para finalizar, então, é só multiplicar a derivada externa pela derivada interna, obtendo então essa função como sendo a derivada da função composta. Outro exemplo, temos aqui uma função potência, usando então a fórmula da função potência, né, de funções simples, né? É aquela fórmula onde você tem o x elevado a n. A sua derivada é o n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, aplicando a mesma fórmula da derivada de função simples, inicialmente, né, para calcular a derivada externa, nós temos então o 3/10 multiplicando, não é isso? E subtraímos 1 do expoente. Então, essa é a derivada externa. Para calcular a derivada interna, calculamos a derivada justamente da função, que está em vermelho, está em destaque, né? Correspondente à variável x na função simples. Então, a derivada interna é a derivada de x² mais 2x, que é 2x mais 2, certo? Certo? Derivada de x² é o 2x, derivada de 2x é 2. Para finalizar, então, basta multiplicar uma derivada pela outra, né? A derivada externa é essa aqui, 3 vezes o quadrado de x² mais 2x, multiplicado, então, pela derivada que eu chamei de interna, que é 2x mais 2, tá bom? Espero que esse pequeno vídeo tenha contribuído aí para vocês entenderem melhor a regra da cadeia, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima.